Victor Maia aqui, e agora você vai descobrir como construir uma mentoria milionária. Eu vou te mostrar uma estrutura para criar mentorias high ticket em grupo. E com esse modelo validado, que nós testamos e comprovamos em nossa própria empresa em 2024, nós fizemos um pouco mais de 1 milhão no ano passado. Como você pode ver na tela, foi um pouquinho mais que 800 mil em vendas só no cartão de crédito via Hotmart, mais 250 mil em boletos parcelados, que nós também utilizamos para flexibilizar o pagamento de alguns clientes, e mais múltiplos 6 dígitos em Pix direto para a conta de alguns clientes que preferem fazer dessa forma, como esse que você está vendo aí na tela. Tudo isso nos gerou um pouquinho mais que 7 dígitos no ano passado. Agora, em 2025, nós também continuamos vendendo essa mentoria todos os meses, semana após semana, com tickets acima de 3 mil, graças a essa estrutura que você vai descobrir aqui agora. E se você quiser, além desses 5 passos gerais que você vai ver, tudo detalhado, mastigado, com checklists e ações práticas para montar a sua mentoria, fica até o final que eu vou te dizer como é que você consegue acessar tudo isso, tá? Mas vamos lá, existem 5 passos principais que você precisa ter, que são a base de uma mentoria milionária, e o primeiro deles é um perfil de mentorado ideal. Dentre todas as pessoas que você poderia ajudar, existe um perfil que paga mais, te dá menos trabalho e tem muito potencial de resultados. Eu sei que a sua habilidade serve para inúmeros mercados, infinitos nichos e várias pessoas diferentes. Mas a melhor coisa que você pode fazer, pensando na atração de leads qualificados, pensando no fechamento, na conversão em vendas ser mais fácil, e principalmente na entrega se tornar muito suave e tranquila, é você definir apenas um perfil de cliente ideal, ou no máximo 2. Aqui no nosso caso, a mentoria é para profissionais de marketing. E existe uma infinidade de categorias ou de profissões dentro do marketing digital. Social media, designers, editores de vídeo e por aí vai. Só que nós entendemos que a pessoa que poderia gerar mais resultado com a nossa metodologia eram, em primeiro lugar, copywriters e, em segundo lugar, gestores de tráfego. Então, todo o nosso foco no começo foi exclusivo em copywriters. Até os 50, 60 primeiros mentorados, nós só falamos na nossa comunicação em copies, anúncios, etc., com copywriters. À medida que a gente foi entendendo que também poderia ajudar gestores de tráfego, que eles também poderiam pagar mais, ter resultados rápidos, com menos trabalho para a gente foi lá e abriu um pouco o leque para atender eles também. Mas a melhor coisa que você pode fazer é definir um perfil de cliente ideal. E eu sei que isso é um desafio, tá? Aqui nós também ajudamos diversos experts a escalar, além dos 7 dígitos com mentorias, e a parte mais difícil foi o começo de delimitar uma pessoa só. Principalmente quem é terapeuta ou consultor de negócios, ou alguém que tem muitas habilidades diferentes, que pode ajudar muitas pessoas, tem um grande desafio na hora de escolher isso aqui. Mas é uma das decisões mais importantes que você vai tomar, e pense não só na entrega, mas também na hora de fechar. O programa vai parecer mais personalizado para esse perfil que você escolheu. E na hora de fazer o marketing ou fazer as copies, fica muito fácil falar com uma pessoa só. Então, a decisão mais importante que você precisa tomar, ou a primeira peça da mentoria milionária, é um perfil de mentorado ideal. E essas pessoas têm que ter uma meta em comum. Para que o seu programa se torne escalável e para que você possa ajudar todos eles em grupo, sem ter que fazer muitas entregas individuais, que podem tornar a tua mentoria mais trabalhosa, eles precisam ter uma meta em comum ou um resultado desejado que eles querem alcançar. Você pode observar isso aqui de 2 óticas. Olhando para uma meta mesmo, né, um resultado, um objetivo, um sonho, ou olhando para o oposto, um grande problema que eles têm, um grande desafio, uma grande dificuldade que você se propõe a resolver. O mais importante é, esse resultado precisa ser, como a própria sigla meta, mensurável, ou seja, você tem que conseguir medir se o resultado aconteceu ou não. Ele tem que ser específico, tá? Não pode ser genérico, não pode ser algo como no nicho de negócios, tenha sucesso, tenha autoridade. Afinal, isso aqui é muito genérico, tem que ser algo específico como fature 1 milhão, aumente o seu lucro em 20%, enfim, tem que ser algo específico, independentemente do nicho, tá? E, se possível, tem que ser algo temporal. Você tem que ter uma linha do tempo para que essa pessoa chegue nessa meta, sejam meses, anos ou o que for. Porque senão fica algo muito distante, concorda? E por último, tem que ser algo alcançável. Não adianta colocar uma meta que seja mensurável, específica, temporal, mas que seja inalcançável para o mentorado que você definiu. Então, no nosso caso, a gente definiu que a meta prometida para eles, que se torna a promessa do programa, seria escalar além dos 5 dígitos, ou seja, fazer mais que 10 mil todos os meses. Eu já fazia mais de 100 mil todos os meses como copywriter, então eu com certeza conseguiria ajudar alguém a fazer 10 mil. Então a meta do programa se tornou essa. Ao longo do tempo a gente foi crescendo, porque isso foi sendo quebrado facilmente ali pelos mentorados, então a gente subiu para 20, 30 e por aí vai. Então o teu programa tem que ter uma meta. Não importa se é de relacionamento, não importa se é de saúde, dinheiro, negócios, tem que ter uma meta específica e tem que ser uma meta comum aos seus mentorados. Porque se cada pessoa tiver um objetivo diferente, você não vai conseguir dar suporte a todos.
você vai acabar fazendo uma mentoria individual, o que tem seu lugar. Mas aqui a gente está falando de um programa escalável, uma mentoria high ticket em grupo, tá? E, por exemplo, nicho de relacionamentos. Uma das nossas clientes, que era terapeuta e poderia ajudar homens, mulheres, crianças, idosos, etc., ela decidiu posicionar o programa dela para mentoradas mulheres bem-sucedidas, solteiras, ou seja, um perfil de cliente muito específico, e a meta do programa é ajudá-las a encontrar um novo amor, encontrar a sua alma gêmea, namorar, eventualmente casar. Então percebe que até coisas que são amplas ou quase que intangíveis podem ser um resultado desejado. O mais importante é você definir um perfil de cliente, uma promessa, um mentorado e uma meta para o seu programa. Porque a parte que vai mais te ajudar a escalar, que vem logo em seguida, é o método. E para construir um método, você precisa ter essas duas coisas muito bem definidas. O método nada mais é do que o mecanismo da solução, ou a metodologia que você usa para resolver o problema dos seus mentorados e ajudá-los a chegar no resultado desejado. Então, no meu caso, o que eu fazia era muito simples. No começo, eu ensinava copywriters a prospectar. Esse era o meu método. E dentro da mentoria, eu tinha todo o passo a passo que eles precisavam para poder fazer isso por conta própria, sem nem mesmo participar dos encontros de mentoria. Depois a gente transformou a prospecção em algo automatizado. A gente ensinava eles a rodar anúncios para conseguir clientes. Dentro do programa, dentro da metodologia, ele já tinha todo o passo a passo para fazer isso sozinho. É quase como um curso, mas tem alguns detalhes que você precisa fazer aqui para que isso se torne feito da maneira correta. Mas o teu método, além de ser o coração do programa que vai ajudar o mentorado a ter o resultado que ele quer, também se torna algo que você utiliza na venda. É a sua metodologia própria, a sua propriedade intelectual que vai gerar valor para o cliente, vai mostrar para ele que existe um caminho diferente para ele chegar na meta. Então, em resumo, o método é uma metodologia que ajuda o teu mentorado a bater a meta. Você vai usar isso principalmente na hora da entrega, para tornar a sua vida mais fácil, porque já vai estar tudo pronto para os seus mentorados, e as pessoas vão poder entrar a qualquer momento, porque já tem o método pronto ali para elas implementarem, e também vai te ajudar a se diferenciar dos concorrentes, vai te ajudar a fechar mais vendas, como você vai ver em outros vídeos aqui no canal, só por conta da tua metodologia proprietária. Essa é a base da tua mentoria. Perceba, a gente ainda não está falando dos encontros de mentoria em si, porque se você quiser montar uma mentoria escalável, você tem que ter essas três coisas aqui primeiro. Um perfil, uma meta e um método que todos eles utilizam. E o mais legal é que, se você tem pessoas iguais na tua mentoria, se você tem o mesmo perfil de mentorados buscando a mesma meta, o teu método vai sendo cada vez mais otimizado ao longo do tempo. E, de certa forma, você pode construir com eles no primeiro momento. Você não precisa ter a metodologia toda pronta, tá? Você pode ter uma noção geral de como é que vai ser o método ou a metodologia que você vai implementar, e você pode aplicar com eles e construindo junto com eles. Aqui no canal a gente vai ter um vídeo em breve chamado O Segredo dos Mentores Milionários, onde eu vou te mostrar com mais detalhes como fazer isso, tá? Mas a quarta peça que você precisa ter para tornar a tua mentoria milionária mais escalável é o que eu chamo de mastermind. Não confunda com grupos exclusivos ou grupos de mastermind caríssimos. Aqui eu estou falando de um grupo de suporte. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Facebook, pode ser onde você queira. Mas você tem que ter um lugar onde todos os teus mentorados estão reunidos para utilizar da inteligência coletiva, para fazer uma comunidade e principalmente para solicitar suporte no mesmo canal. Porque se cada pessoa te mandar uma mensagem no privado, você vai passar o dia respondendo pergunta. Mas como todos eles têm o mesmo perfil e estão buscando o mesmo resultado, tentando resolver o mesmo problema, as dúvidas se repetem. A dúvida de um é a pergunta de todos os outros. Então, quando você concentra o seu suporte em um único canal, você consegue responder todo mundo ao mesmo tempo. E é muito engraçado, porque à medida que você vai trazendo novas pessoas, as dúvidas são as mesmas. E você simplesmente copia e cola uma resposta anterior, obviamente customizando para o caso daquela pessoa que chegou agora. Então você tem que ter um mastermind da sua mentoria, que é um grupo no Telegram, no Facebook ou no WhatsApp, como a gente gosta de fazer, para criar um senso de comunidade, maximizar o teu suporte e fazer com que os teus próprios mentorados ajudem os outros colegas. Um efeito muito legal que acontece é que quando um novato entra e faz uma pergunta que já foi respondida múltiplas vezes, os próprios mentorados encaminham a resposta lá dentro e facilitam muito a tua vida. Sem contar que você não vai ter que ficar lidando com perguntas no privado, a não ser que sejam coisas confidenciais ou privadas, é claro. Aí você pode sempre ajudar o seu mentorado de forma individual. E por último, mais ou menos importante, você tem que construir os seus encontros de mentoria ao vivo. Tem muitas formas de fazer isso, mas aqui eu quero te apresentar as três principais. Primeiro, eu gosto de fazer um encontro semanal ou quinzenal aberto para tirar dúvidas. Ele não tem nenhum tema definido. Seus mentorados podem entrar e te perguntar qualquer coisa sobre o método, sobre a meta, sobre qualquer coisa. E por que isso funciona muito bem? Porque as pessoas vão entrando no teu programa a qualquer momento. E elas acessam o método, se elas tiverem dúvidas, elas participam do grupo, tiram dúvidas no grupo, e se elas ainda assim quiserem ter o apoio individual, de certa forma, elas participam do encontro que é marcado num dia da semana específico, a cada 15 dias, para tirar essas outras dúvidas mais profundas.
Então, o teu único compromisso é reservar 1, 2 horas por dia ali para lidar com as perguntas que estão surgindo no seu grupo e um encontro de também 1, 2 horas por semana ou por quinzena para responder de forma mais individualizada, profunda, quem precisar. E o mais engraçado é que quando você tem o método e quando você tem o grupo, os teus encontros de mentoria eles tendem a ser mais curtos, mais direto ao ponto, porque já está tudo respondido lá. Vão ser ou dúvidas muito pontuais, ou quando algum mentorado te pede para aprofundar em algum tópico e por aí vai. A outra forma de fazer a mentoria é de forma temática. Selecionar um tema que é de dificuldade ali para a maioria dos seus mentorados, ou alguma coisa nova que você quer introduzir ao método, e você vai lá e faz uma aula temática sobre aquilo ali, e no final abre para dúvidas sobre aquele tema específico. Funciona muito bem também. Ou então fazer uma oficina. Se você percebe que seus mentorados estão travados em alguma parte, ou você percebe que pode acrescentar uma coisa nova no programa de modo mais prático, mais tangível, marca uma oficina extra, entrega aquilo ali ao vivo e transforma isso como parte do teu método. E essas são as 5 peças que você precisa ter para construir o seu programa de mentoria. Primeiro, um mentorado específico, uma meta que ele deseja e um método que ajuda ele a chegar lá. Depois disso, basta construir um grupo de pessoas buscando essa mesma meta, que tem o mesmo perfil, e por último, os teus encontros de mentoria que vão acelerar o progresso desses seus mentorados. Foi exatamente isso que a gente utilizou para construir o nosso programa Acelerador, que é para profissionais de marketing, como você pode ver. Isso aqui já tem um tempinho, tá? Acho que esse print é de fevereiro, porque a gente já tem bem mais que 100 membros, mas é um programa que tem mais de 100 membros, pagando bem mais que R$ 3.000 para estar aqui dentro, e foi o que nos ajudou a fazer 7 dígitos em 2024 e possivelmente múltiplos 7 dígitos agora nesse ano de 2025, tá? E se você quiser acessar todo o passo a passo, todos os bastidores, tudo mastigado para que você possa implementar e construir teu programa já nos próximos dias, na descrição desse vídeo você vai encontrar a nossa Master Série Mentoria Milionária, com todo o passo a passo para você construir isso na prática. E aqui nesse canal também, que está começando agora, você vai encontrar diversos outros vídeos para descobrir quanto cobrar, como vender, o segredo dos mentores milionários para poder escalar a mentoria, como atrair leads qualificados, enfim, dá uma olhada no canal e inscreva-se também. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa o teu joinha, comenta também, que eu estou me programando para fazer mais vídeos como esse para você, tá bem?